Fala galera, bem-vindos ao Pod Juve, o espaço onde quem manda é a juventude. E hoje a gente está recebendo um cara que revolucionou a história da comunicação nas favelas, sabe com quantos anos? Com 11 anos. Senhores e senhoras, conheçam Renê Silva. Renê, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço. Que alegria te receber. Mas, Renê, eu sempre fico me perguntando, 11 anos, Renê, como que surge isso? O que te desperta para sair desse lugar e falar assim, não, preciso dizer o que está acontecendo no lugar onde eu vivo? Olha, Gabi, essa história é muito interessante, porque quando eu começo, com 11 anos de idade, eu estudava numa escola pública dentro do Complexo do Alemão. E nessa escola pública já existiam iniciativas criadas pelos alunos e pelos professores, através do Grêmio Estudantil, que faziam comunicação dentro da escola. Existia uma rádio e um jornal da escola. E eu, com 11 anos, fiquei encantado com aquilo e eu chegava para a diretora, chegava para os professores, para todo mundo, falando eu quero participar disso, quero fazer parte. Mas eu era uma criança de 11 anos. Geralmente, quem participava dos projetos do Grêmio eram os alunos que já estavam, sei lá, com 13, 14 anos de idade. E eu ali, na minha inocência, não, eu quero participar, quero fazer parte. Quando eu, de fato, consegui fazer parte daquele projeto, eu cheguei para a diretora e falei, eu quero fazer um jornal para minha comunidade. E aí a diretora não entendeu nada. Ela falou assim, menino, você tem 11 anos de idade, você acabou de fazer parte do jornal da escola, você não podia nem fazer parte desse jornal, como você quer criar um para a comunidade? Eu, não, porque tem um monte de problema lá, tem um monte de coisas que eu quero falar, que eu quero mostrar. E aí, com isso, né, aquela brincadeira ali de criança, a diretora deu apoio, os professores apoiaram, me ajudaram muito na revisão inicial, né? Com 11 anos você não escreve muito bem ainda, mas eles ajudaram na revisão de língua portuguesa, revisão dos textos. E eu comecei esse jornal com o objetivo principal de ampliar as vozes que vêm de dentro da favela. Acho que o meu objetivo desde o início, tanto que o nome do jornal nunca mudou. Sempre foi Voz da Comunidade. Depois foi Voz das Comunidades com o passar do tempo. Mas quando ele surge para contrapor uma narrativa que já existia nas grandes mídias. Os grandes veículos de comunicação, quando entravam nas favelas, e até hoje ainda, infelizmente, se reproduz muito isso, acaba mostrando muito mais a parte de violência, tráfico de drogas, mortes, operações policiais. E o meu objetivo era sempre mostrar um outro olhar. Era mostrar que ali na favela tem projeto social, projeto cultural e também tem outros problemas sociais. Nossa, e é tão importante isso porque realmente a gente vê uma mudança de paradigma depois do Voz. Que as pessoas olhavam para a favela, para os bairros, né, também, que são em torno da favela, e não conseguiam identificar que existia uma vida, uma cultura muito rica e muito diversa. Então, eu fico sempre pensando como foi poderoso, sabe, isso que você fez. Talvez essa forma como as pessoas hoje consigam olhar a favela como potência, a favela como espaço criativo, tenha sido assim muito por conta do que você conseguiu perceber com 11 anos. Olha, é um desafio gigante e é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você trouxe aí sobre esses exemplos, eu posso observar, por exemplo, ao longo dessa trajetória do Voz dos 20 anos, o comportamento da grande mídia também teve uma mudança muito grande, né? Você vê hoje a maneira como a grande mídia mostra as favelas já mudou muita coisa. Ainda não é o ideal, ainda não estamos, né, como a gente espera que seja, mas acho que já teve muita mudança aí. Mas quando você fala sobre tanto as favelas quanto os bairros em torno, né, que por muitos anos sempre foram criminalizados, né, foram espaços que as próprias capas, as manchetes dos jornais antigamente, eu lembro que traziam títulos do tipo Aqui é o Inferno, Bem-vindo ao Quartel-General do Tráfico. E aí dizia, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Complexo da Maré, colocando as milhares de vidas que existem nesses lugares, todo mundo no mesmo bolo, né? Como se todo mundo fosse conivente com o tráfico, né? Tem uma frase que eu costumo reproduzir muito, que é do meu amigo Raul Santiago, que ele fala que a gente é convivente, a gente não é conivente, né? Quando você mora na favela, você convive com essa realidade, mas não necessariamente você é conivente com o que acontece ali dentro. Então é muito importante quando a gente traz um veículo de comunicação que mostra a nossa voz, que por muitos anos
foi invisibilizada, né? Porque quando você não tem espaço na mídia, quando você não tem voz no poder público, quando você não tem uma política pública pensada para esses territórios, para mudança de comportamento social, para mudança de status, é muito difícil, né? Então, acho que a comunicação, de fato, é o quarto poder. Então, com esse quarto poder, a gente consegue, aos poucos, caminhando para gerando essa credibilidade que a gente faz ao longo dos anos, para que a gente possa reivindicar melhorias para esses espaços. Você faz toda a diferença mesmo. Teve uma postagem que você fez, foi agora no Carnaval, né? O pessoal todo se divertindo ali em frente ao Museu da Manhã, naqueles espelhos d'água, e todo mundo achando aquilo super disruptivo, bacana, nossa, que população feliz. E você conseguiu ter um olhar que eu acho que só uma pessoa que vem da favela, das periferias, do subúrbio, conseguiria ter, que assim, olha, se fosse uma criança preta, uma criança de favela, a história era outra. Porque a gente vê isso ali. A gente vê isso nos ônibus, quando essas crianças estão indo à praia, quando elas estão usufruindo da cidade de alguma forma. Porque muitos deles nem saem das favelas nunca, porque já se sente marginalizado. E aí, quando você sai, você é tratado dessa forma. Então, e você, teve muita gente que concordou contigo, mas teve também muita gente que caiu em cima, né? Mas imagino que aquilo deve ter te tocado muito, que me tocou. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, é verdade. E a gente sempre para e pensa, né? Se fosse um filho meu passando por uma situação dessa, o que te fez, Renê, olhar aquele dia e conseguir ter essa sensibilidade para uma realidade que é diferente da galera que estava ali passando o carnaval e podendo fazer algo que não era permitido normalmente? Olha, acho que quando a gente fala de carnaval, quando a gente fala de praia, quando a gente fala dos espaços que são democráticos, eu acho isso muito importante frisar, né? Porque são espaços, de fato, democráticos onde todo mundo pode estar, todo mundo se diverte, vai na praia, vai nos blocos, vai no carnaval. Só que é democrático até a segunda página. Depois da segunda página... Pra quem, a né? história... Democrático. Exatamente. Então, essa crítica ali que eu fiz, né, eu trouxe muito mais uma reflexão, que eu gosto de trazer isso nas minhas redes sociais, nos meus conteúdos. Reflexões. Eu não sou uma pessoa que acaba trazendo assuntos todos os dias, mas quando eu trago, acaba gerando uma grande discussão. Tanto que foi parar nas capas de jornais, foi parar em várias manchetes, várias páginas reproduziram isso. E aí muita gente que antes estava achando legal, depois refletiu. Eu acho que é isso, eu acho que é importante a gente trazer reflexões. E do campo democrático, é importante que as pessoas discordem e deem suas opiniões, falar, não concorda, eu tenho um outro olhar sobre isso. Mas o que eu trouxe ali, infelizmente, é uma realidade que acontece, né? Eu não posso dizer que, depois do que aconteceu, o museu ou qualquer outro espaço passou a proibir. Não, sempre foi proibido. Tanto que existe uma placa lá dizendo que é proibido a entrada no espelho d'água. Se fosse permitido, ali seria uma piscina e não um espelho d'água. Então, quando a gente traz esses debates, quando a gente floresce esses debates, óbvio, né, que vai ter muita gente concordando, vai ter muita gente discordando, mas acho importante e saudável para a democracia e para que a gente traga essas reflexões e possa entender, se colocar no outro lugar. E o que eu pude perceber é que teve muito mais gente concordando da parte das pessoas que moram nas favelas ou que nasceram ou que têm um olhar diferente sobre as favelas, que trabalha com juventude, que trabalha com assistência social, teve uma reflexão diferente de outras pessoas que, mesmo sendo, talvez, do mesmo campo político, mas que olharam assim e falaram assim, não, vocês estão viajando, não faz muito sentido o que vocês estão trazendo. Vocês estão levantando um debate que não faz sentido. Só que, na verdade, faz muito sentido, tanto que é uma realidade. Então, acho importante quando a gente levanta esses debates para que as pessoas da sociedade possam refletir. Porque, por muitos anos, a gente, dentro das favelas, né, assim, posso trazer inúmeros exemplos de realidades que só acontecem dentro das favelas. Vou trazer aqui um exemplo. Correios. Cara, olha
olha para a favela da Rocinha, olha para o Complexo do Alemão, olha para o Vidigal, olha para qualquer favela da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, e você imagina como que os correios funcionam dentro desses lugares, como que as pessoas recebem suas correspondências, como que as pessoas conseguem receber seus móveis, suas compras. É uma complexidade muito grande, né? Então você tem o correio local, você tem um carteiro amigo, que é o carteiro da Associação de Moradores, você tem vários mecanismos, tem lugares ainda, até hoje, que você tem associação como a referência para você buscar todas as suas correspondências. As pessoas descem o morro, sobem o morro para ir na associação para buscar as suas cartas. Então, a nossa realidade dentro das favelas ainda é uma realidade que o Brasil não conhece. Eu lembro que quando a Glória Pérez colocou na novela Salve Jorge, que eu colaborei em 2012, 2013, colocou várias realidades do que acontece na favela, muita gente caiu criticando, falando: gente, mas como assim um botijão de gás em cima da moto? Não pode, isso é perigoso, o botijão pode explodir. Eu falei: gente, mas isso já é uma realidade e não é de hoje, desde os anos 80, 90, isso sempre aconteceu. Só que quando as pessoas estão dentro das suas bolhas, elas não conseguem enxergar a outra realidade, né? Que isso é uma realidade. Não é a novela que está inventando, não é a novela que está levantando. Ah, gente, passem a carregar o botijão de gás em cima da moto. Não. Isso já é uma realidade. Só está reproduzindo a realidade, né? A arte imitando a vida. É a vida que é dura, né? Exatamente. Nossa, isso de fazer com que as pessoas nas suas diversas bolhas conheçam outra realidade é muito potente. Você estava até falando, as pessoas às vezes no mesmo campo, mas se você não teve uma vivência, se você quando criança não passou por esses desafios, a tua sensibilidade é diferente. Você pode não ser uma pessoa que é indiferente, mas vivenciar outra história. Acho que é por isso que cada dia realmente tem que reforçar, né? Que nós contemos as nossas próprias histórias, a gente pode só falar do nosso próprio território, porque é outra. Tanto para o que é difícil de lidar, quanto para as nossas alegrias. As nossas dores e alegrias, acho que precisam ser contadas por nós, né? E você ultrapassou, acho que, também a questão da comunicação. Eu vejo ela em você como uma ferramenta, mas você conseguiu ver a favela também com o potencial econômico que ela tem. Eu acho que você, para além de um grande comunicador, um cara super exitoso, você também hoje pode ser visto como um cara que empreende favela, que entende a lógica da favela. E isso é muito potente para quem mora no território, porque existe uma verdadeira fortuna, uma riqueza que é movimentada na favela e que sai. E como é que a gente faz para que isso mude a vida das pessoas, né? Acho que essa mudança de lógica mudaria completamente a vida. Com certeza. Acho que quando a gente enxerga a favela como protagonista de vários cenários, enxerga como potência de fato, né? E não só enxergar, mas como dar ferramentas, buscar meios, buscar oportunidades para que essas ferramentas ajudem esses empreendedores, esses empresários, essas pessoas da favela a crescerem. Acho que isso é fundamental e importantíssimo. E aí eu posso trazer alguns exemplos. Os eventos que o Voz faz ao longo do ano, né? A gente tem um bloco de carnaval, nós temos uma feira de gastronomia, nós temos um arraiado alemão, que é uma grande festividade que acontece na comunidade. São eventos, são iniciativas que movimentam a economia. E acho isso muito importante, porque quando a gente fala de empoderamento, que foi uma palavra que ficou muito em evidência em 2010, até 2015 ali, empoderamento, empoderar. E hoje essa palavra já não falam tanto, né? Não tem tanto esse discurso, mas o que a gente faz com os empreendedores, com as lideranças, com os protagonistas reais da favela, é fazer com que cada vez mais eles protagonizem suas próprias histórias, porque lá dentro tem muita potência, só que essas potências elas precisam de investimento, as pessoas precisam enxergar essas potências, sejam de empreendedores, sejam de crianças, de adolescentes. Por isso eu sou muito defensor das naves do conhecimento, dos espaços, das praças do conhecimento, porque esses espaços fazem com que as pessoas cresçam, evoluam e tenham uma carreira e tenham um progresso de vida. Na minha equipe, por exemplo, do Voz, a gente tem hoje 3 pessoas que são frutos das naves do conhecimento. Fizeram curso de fotografia, participaram de todo o processo, depois se inscreveram no Voz, participaram e estão lá na nossa equipe fixa, contribuindo, participando, trabalhando todos os dias. Então, acho que a gente precisa cada vez mais dar ferramentas
para que a gente possa ter uma mudança social. Não adianta muito a gente olhar, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo porque é um exemplo prático, né? De 2010, daquele momento lá da ocupação do Complexo do Alemão, para hoje, 2025, 15 anos depois, quando você olha políticas públicas, quando você olha o poder do governo do Estado, dos outros órgãos, de transformar esse território, e você vê que muitas oportunidades foram perdidas ao longo dos anos, você fica, cara, por que a gente não investiu nessas crianças, nesses jovens? Né? Então, quando eu olho, por exemplo, hoje, um jovem de 15 anos de idade, um adolescente de 15 anos de idade, naquela época em que se plantava a esperança, em 2010, com aquela mega operação da polícia, ele não era nem nascido. Hoje ele tem 15 anos de idade. E se ele está segurando um fuzil, se ele está segurando uma pistola dentro da favela, por falta de políticas públicas que pudessem pensar essa geração, que pudessem olhar para esses espaços, para esses jovens e mudar essa realidade. Então, acho que é muito importante iniciativas como a do Juve Rio, dentro das favelas, porque muda uma geração. Tem uma transformação social e um olhar que só quem mora ali dentro vai poder enxergar essas oportunidades. Então, quando o jovem faz um curso de drone, faz um curso de barbeiro, faz um curso... Você está formando profissões e não significa que ele vai ser um barbeiro. Ele pode ter uma barbearia, uma rede de barbearia, crescer o seu negócio e virar um grande empresário. Então, acho que enxergar de outro ponto de vista é muito importante. Porque nós crescemos em lugares em que sempre disseram pra gente que a gente não ia conseguir. Né? A gente cresce, quando se fala, por exemplo, de desigualdade social, desigualdade racial, desigualdades de maneira geral que existem dentro desses espaços, muita gente acha que é mimimi. Mas as mesmas oportunidades. Não são as mesmas oportunidades. Não existe essa possibilidade de você falar que são as mesmas oportunidades. Porque uma criança que nasce na favela, ela nasce com outra realidade. A criança que nasce na favela, ela nasce vendo boca de fumo, ela nasce vendo um cara de fuzil, que não é um policial. Então, a realidade daquela criança é totalmente diferente de uma criança que nunca teve acesso, nunca viu nada disso. Então, aí já começa essa distância, esse distanciamento de realidade social de uma criança que nasceu no Leblon, de uma criança que nasceu no Complexo do Alemão. Então, é importante que se haja mais investimentos nas crianças, nos adolescentes, nos empreendedores, para que a gente possa jogar luz, para que a gente possa empoderar, protagonizar essas histórias. E a gente tem capacidade de protagonizar as nossas próprias histórias. Nós temos muitos jovens potentes em vários espaços nas favelas que só precisam disso, só precisam de um pequeno investimento, de um pequeno tempero para que eles possam crescer e se fortalecer. Quando eu falo do Favela Gastronômica, por exemplo, que é um evento em que a gente cresceu muito, cada vez mais fazendo com que os empreendedores das favelas possam alcançar, inclusive, outros públicos, é muito interessante, porque é um evento de gastronomia dentro da favela. Quando se viu, a gente cansa de ver vários eventos incríveis até de gastronomia que acontecem na cidade, que acontecem no estado do Rio de Janeiro, mas falam da gastronomia de maneira geral. Quando eu trago um olhar para a favela, isso chama a atenção até dos chefes grandes de vários espaços. Então, eu recebi chefes, professores de universidades, eu recebi várias pessoas que estavam interessadas. Pô, você está falando de gastronomia na favela, com chefes da favela. Qual é a diferença? Não existe diferença do cara que é um chefe, tem uma pensão lá dentro da favela, para um cara que tem um restaurante na zona sul da cidade, nas áreas mais turísticas, digamos assim. Então, não existe a diferença. E a gente está ali para mostrar isso. Não existe a diferença e nós podemos cada vez mais visibilizar essas histórias. E isso é tão incrível, porque eu não sei você, mas eu me pego muito pensando no que leva o jovem a ir para uma situação extrema, né? Porque quando ele entra para o narcotráfico, ele está numa situação extrema e ele sabe, né? Ele vê amigos morrerem rápido, ele tem tudo isso. Mas tem uma coisa que as pessoas ignoram, e eu acho que é propositalmente,
que é toda uma sociedade construída em cima do consumo. É toda uma sociedade construída em cima da ostentação, e com as redes sociais mais ainda. E aí você não consegue ter essas referências de como você pode transformar a sua realidade. As pessoas não conseguem perceber que aquilo é uma possibilidade para a pessoa. Elas conseguem se colocar de uma forma até hipócrita, na minha opinião, muitas vezes, dizer assim, não, mas você pode ir trabalhar no lugar X, Y, Z, trabalhar 50 mil horas por dia, você não vai viver, não vai isso, não vai aquilo. E não conseguem perceber, às vezes até como hipocrisia mesmo, que as pessoas querem viver, né? As pessoas querem ter as suas relações de vida, elas querem ter a namoradinha, querem levar a namoradinha para sair. E aí, quando a gente para nessa efervescência que existe, quando você faz o Favela Gastronomia, e aí eles veem inspirações ali dentro do próprio território, muda completamente a perspectiva. Porque a sua inspiração tem que ter também pessoas próximas, né? Então, é pensar que quando a gente constrói política pública, quando constrói também parceiros da sociedade civil, empresas, tudo isso, tem que criar todo um ecossistema de mudança do que é o território. Então, é muito potente, sabe? Quando você vai e faz essas ações. Teve agora o carnaval, né? Tenho vários amigos que estavam trabalhando lá com você também, todo mundo muito empolgado. Traz não só uma autonomia financeira, mas também um sentimento de pertencimento que é eu quero mudar meu território. Porque o que a gente vê é que as pessoas, quando elas ascendem, elas querem sair. Mas quem fica para trás? Quem é que está cuidando? Quem é que está olhando para o território? Então, isso é muito inspirador, sabe, Renê? Quando a gente ouve, assim, e dá para ver, assim, a sua... Sabe, seu olhinho brilhando quando você fala. Porque você vê no dia a dia, né? Acho que... eu sou de Madureira, tenho tantos amigos também que perderam suas vidas, fizeram escolhas ruins. E a gente fica pensando como precisava de um ecossistema que desse uma autoestima para as pessoas, de que elas podem vir a sonhar outras coisas, né? Acho que isso é muito importante, Gabi, quando você fala tanto sobre essa autoestima e sobre oportunidades e possibilidades, sabe? Eu tenho um exemplo lá dentro do nosso evento que foi de uma empreendedora que ela já vendia churros na comunidade. E aí ela fazia churros, vendia, a gente convidou ela para colocar lá dentro do evento Favela Gastronômica, montar lá e tal. Ela colocou. E ela nunca tinha feito cartão de visita, fez os cartões de visita, colocou lá dentro do evento, bombou lá e tal. Depois que o evento acabou, o negócio dela mudou. O negócio dela, que era vender churros na comunidade, passou a ser vender churros, fazer churros para festas. Festa de aniversário. E ela falou, cara, o evento abriu a minha mente de uma maneira que eu não imaginava. Porque conforme eu fiz o cartão de visita, todo mundo queria, pode ir no meu aniversário, na minha festa. Então, muda a perspectiva, muda as oportunidades, você abre a sua mente, né? É como uma viagem. Quando a gente viaja, quando a gente vai para outros países, quando a gente vai para outros estados, a gente começa a viajar literalmente na nossa mente também. Então, quando a gente faz esses eventos, a gente dá a oportunidade às pessoas sonharem, pensar alto, né? Investir no seu negócio, investir nela própria, acreditar nela própria. Porque muitas das vezes a gente não acredita na gente. A gente fica, não, tá tudo bem e tal. E fica numa zona de conforto, que nem é tão confortável assim, digamos. Mas ficamos numa zona de conforto, não, tá tudo bem, eu pago minhas contas aqui. E aí quando a gente faz um evento como esse, que atrai um público não só de favela, mas de vários lugares da cidade, né? O Favela Gastronômica, mais da metade do público que foi no evento eram pessoas de vários outros lugares da cidade, de outras favelas, inclusive. Teve gente da Rocinha, do Vidigal, da Cidade de Deus, do Complexo da Maré, de Madureira, de vários lugares da cidade, que foram se divertir, foram comer comida com preço acessível, se divertir e conhecer outros trabalhos gastronômicos. Então, isso que eu acho que é o ponto principal, né, das pessoas que possam conhecer essas histórias e dar essa visibilidade. O seu exemplo ultrapassou
as fronteiras do Rio, do Brasil, né? Você já é conhecido, assim, em vários países. Você foi palestrar em Harvard, gente. Não é todo mundo, tá? Que vai palestrar em Harvard, não. Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência de se ver para além da sua comunidade, você chegando a lugares que, por mais que a gente sonhe, você fala, acho que deve parar assim, e falar assim, gente, eu estou fazendo uma palestra aqui mesmo. Como que foi isso para assim, a pessoa, a Renê, quando você vê os seus projetos, os seus objetivos dando certo, crescendo e ampliando e assim, ganhando o mundo? Como que é isso? Olha, é muita alegria, né? Assim, óbvio que minha mãe fica muito orgulhosa, meus avós, minha família, todo mundo fica muito orgulhoso disso tudo. Mas quando aconteceu, por exemplo, o primeiro convite internacional, eu me lembro muito bem que foi em 2012. Fui convidado para carregar a tocha olímpica nos Jogos de Londres, na Inglaterra. E aí eu fui para a cidade de Liverpool, né? Que é a cidade dos Beatles e tudo mais. Fui para lá. Carreguei a tocha olímpica pela primeira vez e comecei... Aquele foi um pontapé internacional, né? Depois dessa viagem, eu comecei a ser convidado para vários outros lugares. E o convite para a Universidade de Harvard foi uma coisa assim que eu, de fato, confesso para vocês que eu não acreditei. Por quê? O convite chegou por um meio informal, veio pelo Twitter. Falei, como que a Universidade de Harvard me convida pelo Twitter para eu fazer uma palestra lá? Eu falei, tipo, tá estranho isso, não vou acreditar muito não. Beleza, eu falei, me escreve, por favor, por e-mail. E aí, quando eu vi o e-mail, harvard.edu, eu falei, não, então é de verdade, então é real. E aí eu vi a carta convite, eu falei, opa, então é de verdade. Quando eu fui a primeira vez, né, na Universidade de Harvard, eu lembro muito, né, tem muitas coisas que ficam marcadas na nossa memória. E aí, quando eu postei, falei, caraca, palestrei na Universidade de Harvard, falando com os meus amigos, falando com todo mundo e tal. E aí, umas crianças me pararam na rua e falaram assim, caraca, você foi na faculdade do Homem-Aranha. Aí eu, gente... Eu falei, gente, olha, né, a dimensão que as crianças têm, né, que criam, né, é muito curioso. Mas eu pude perceber que a nossa voz pode alcançar cada vez mais outros espaços, né? E aí eu fui investindo cada vez mais, né? Eu morei durante um ano nos Estados Unidos, né? Eu morei na Califórnia e morei em Nova York para aprender inglês, porque eu falava zero inglês. Eu ia nas viagens, não sabia falar nada, me comunicar com ninguém. Falei, cara, eu preciso me comunicar, preciso fazer. E aí eu morei durante um ano lá, fiz aulas particulares com professores, fiquei lá durante um ano nesses 2 estados. Aprendi inglês e aí comecei a fazer palestras em inglês em outros espaços. E aí você percebe que as oportunidades e a sua visão de mundo começa a mudar muita coisa, né? Quando a sua voz começa a chegar para outras pessoas, para nativos americanos da Inglaterra, de outros países, você falando na língua deles, mas trazendo o seu contexto, trazendo a sua realidade, isso muda muito a percepção. E aí eu comecei a perceber que cada vez mais essa visibilidade foi aumentando. E aí eu saí na revista Time, né, no ano passado, na revista Forbes, The Guardian, vários jornais internacionais começam a reconhecer e mostrando como que através de uma realidade social dentro ali do Complexo do Alemão, através da comunicação, você consegue mudar a realidade, consegue mudar a vida das pessoas e contribuir com políticas públicas para mudar a sua realidade também. Então, acho que isso é motivo assim, de orgulho, que eu fico muito feliz de poder contribuir com isso e continuar plantando essa semente, né? Porque o Voz faz 20 anos agora em agosto, mas a gente quer que existam mais 20 anos, mais 40, mais 80, cada vez mais tempo do Voz e outros meios de comunicação nas favelas, para que a gente possa potencializar e mostrar a nossa voz. Até é interessante você falar sobre o Voz, assim, nesses 20 anos. O que você vê lá do começo que se mantém da essência e o que precisou mudar, porque agora ele já não é mais o Voz da comunidade, ele é o Voz das comunidades. O que é de essência que se mantém e o que precisou mudar ao longo do tempo? Olha, de essência que se mantém é o tempo inteiro bater
o tempo inteiro a gente mantém a nossa essência de mostrar os problemas sociais. Então, tem até uma entrevista que eu fiz uma vez com o prefeito, com o Eduardo Paes, que foi logo, acho que foi 2014, 2015. Ele foi lá no Complexo do Alemão. Ele falou, cara, o René é a pessoa que eu gosto pra caramba, mas ele bate muito, ele fala muito dos problemas sociais. Mas é isso, precisa bater. Imprensa, o papel da imprensa é bater, é cobrar, é reivindicar melhorias, porque se eles não falarem, se vocês não mostrarem, a gente não vai saber também, que a gente não consegue saber de tudo o que tá acontecendo na cidade, então é preciso mostrar. Então acho que nesses 20 anos a nossa essência é mostrar e reivindicar melhorias para dentro das favelas. Então, eu sempre exijo que as capas do jornal impresso, as capas do site, das redes sociais, sempre tenham cobranças do poder público. Prefeitura, do Estado, dos órgãos públicos, das empresas públicas, para que as pessoas sejam assistidas, né, com água, saneamento básico, com melhorias, com infraestrutura na saúde, na educação, com tudo que a favela precisa. Então, a nossa essência, desde sempre, foi cobrar melhorias para dentro desses espaços, para que nossa voz, que é a voz da comunidade, seja cada vez mais ouvida, para que a gente possa amplificar essas nossas vozes. E o meu grande desafio com Voz é fazer com que a gente alcance mais lugares. Em todos os lugares, sempre que eu vou. Graças a Deus é um grande sucesso, mas em todos os lugares. Agora no Carnaval, por exemplo, né, muita gente o tempo inteiro, você tem que levar o Voz pra minha favela, você tem que levar pra lá. Então, assim, muita gente pede. Então, acho que isso é um sinal de sucesso, é um sinal de que, assim, cara, tá funcionando, a gente tá conseguindo, tanto que as pessoas querem, né, cada vez mais. E esse ano, a gente, em comemoração dos 20 anos aí, é um spoiler, tá, gente? Isso é uma exclusiva pra vocês. Olha que delícia, adoro isso. Nesse ano, em comemoração dos 20 anos, a gente vai lançar um programa de correspondentes locais. Então, a gente vai abrir para que mais favelas participem junto com a gente. E esse programa de correspondentes locais vai fazer com que várias pessoas das suas próprias favelas possam ser correspondentes do Voz, mandando fotos, mandando vídeos, criando conteúdos e fazendo assim, sendo assim a sua referência também dentro das suas favelas, com o seu crachá, com a sua credencial de voz das comunidades também. Gente, que sensacional isso. Já tem data para quando vai começar a chamada para as pessoas se inscreverem? Muito em breve, né? O aniversário do Voz é em agosto. A gente pretende lançar antes de agosto esse programa, para que cada vez mais a gente possa alcançar outros espaços, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste da cidade, no estado do Rio de Janeiro. Muita gente da Baixada Fluminense, da região metropolitana, de vários lugares, pedem para que a gente esteja nesse lugar. Mas eu não consigo fisicamente ter espaços em todos os lugares. Então, uma solução criativa que nós pensamos foi ter correspondentes para que essas pessoas possam nos munir de informações e a gente cobrir e acompanhar. A gente teve muitos casos em que a gente acompanhou e a gente viu a importância do Voz de Comunidade fora da cidade, fora da capital e fora do Complexo do Alemão. O caso do menino João Pedro, né, que foi assassinado em São Gonçalo, a gente cobriu e acompanhou em tempo real. A gente mostrou isso o tempo inteiro. Lá, os casos de São Gonçalo, de Niterói, da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, a gente também acompanhou as enchentes, os deslizamentos em Petrópolis. Então a gente viu a potência que é o Voz, não só para a comunicação, quanto para a mobilização social. Quando a gente percebeu que, através da comunicação, a gente conseguia mobilizar rapidamente recursos e retorno para esses espaços. Então, vai muito além também da comunicação. É importante até as pessoas entenderem isso, né? Que a comunicação, ela nos ajuda também a trazer parceiros para mudar realidades. Isso é muito bom. E agora a gente vai para o nosso quadro, que é Corre ou Responde. E aí, galera, o que vocês acham? O René corre ou ele responde? A pausa dramática até para a água aqui agora. Vamos lá. Missão dada, missão cumprida. Eu falei, René, que eu tô me achando uma Angeliquete, porque eles fizeram essa pauta Amei. aqui, né? Muito fofo. Não, mas você não pode usar durante o podcast. Tá bom, mas agora eu vou usar, vou aproveitar meu momento de Angélica aqui para fazer as perguntas para você. Uma palavra que define a favela. Potência. Você já se arrependeu de algo que falou publicamente? Não me arrependi do que eu falei publicamente, mas
hoje eu meço cada vez mais as palavras do que eu vou usar, porque eu consigo enxergar hoje o tamanho da visibilidade que eu tenho e da responsabilidade que eu tenho. Então, não me arrependo do que postei ou deixei de postar, mas hoje eu meço cada vez mais as palavras para que não respinguem em outros espaços também. Um lugar do Rio de Janeiro que você levaria para um date? Para um date, Vidigal. Vidigal, boa. Tem uma vista maravilhosa da cidade, dentro da favela. Tem gastronomia de qualidade, então, Vidigal. Conta pra gente alguma coisa que poucas pessoas saibam sobre você. Nossa, tem várias curiosidades. Que você é super reservado, né? Eu sou super reservado. Mas uma curiosidade sobre mim, que poucas vezes eu falei sobre isso, é que antes mesmo de eu começar com o jornal, com 11 anos de idade, eu já fazia com 9, 10 anos, a minha vida empreendedor. Com 9, 10 anos de idade, 9 para 10 anos, eu comprava aqueles saquinhos de sacolé, comprava sacos de bala, enchia as balas e levava para a sala de aula para poder vender. Então, essa era uma curiosidade que eu levava para a sala de aula, começava a vender. Nunca cheguei a vender em ônibus, mas vendia na comunidade e dentro da sala de aula. Então, a minha veia empreendedora começa muito cedo. E a minha veia social também, porque quando eu cresci vendo aquelas campanhas na televisão sobre Natal Sem Fome, ajude uma criança, ajude uma família, eu comecei a fazer campanhas. Isso antes de fazer o Jornal da Comunidade. Então eu comecei a fazer essas campanhas ali, buscando alimentos não perecíveis, buscando uma lata de leite. Então, essa curiosidade que poucas pessoas sabem, mas antes do jornal eu já tinha essas outras iniciativas também. Uma música que te marcou profundamente na sua vida? Olha, uma música que me marca, que eu gosto muito, né? É uma música pouco ouvida. Eu faço questão de que as pessoas ouçam, chamada Talvez, do Pose do Rodo. É uma música que o Pose não canta no show. É uma música... Eu falo com ele sempre, falo, Pose, essa é a tua melhor música. É lá do mas B, não né? Exatamente. Só que é a música que fala sobre a realidade da favela de uma maneira que muita gente precisa refletir. Então, ele fala sobre, talvez, se meu povo se rebelar algum dia, talvez, se a favela souber da sua potência, souber usar a sua voz, a gente vai mudar essa realidade. Então, é uma música que mexe muito comigo. Eu já postei ela algumas vezes. E é uma música que eu acho que tem um marco muito grande na minha vida e conecta com a minha história. Se eu puder falar uma segunda música... Fica à vontade. É a música do Zé do Caroço, que é a música que tem muita conexão com a minha história, né? Usando alto-falante, no alto do morro, conectando com a favela e o asfalto, fazendo com que a nossa voz chegue cada vez mais longe. Então, essas duas músicas são as duas músicas que marcam a minha vida. Um sonho que você ainda não realizou? Tenho vários sonhos para realizar, mas um dos sonhos que eu pretendo realizar ainda esse ano é o sonho de ir para alguns países do continente africano, né? Eu estou no plano aí, por exemplo, Nigéria, Congo, tem alguns lugares do continente africano que eu pretendo ir para poder fazer um trabalho também de comunicação comunitária, de intercâmbio, na verdade, porque já existem muitas iniciativas de comunicação de gambiarra dentro desses espaços, seja de rádio, de comunicação local. E isso é um sonho que eu já tenho há muitos anos. E graças a uma parceria com a instituição Volunteer Vacations, né, que é voluntários de férias, eu estou planejando para esse ano fazer essa viagem, realizar esse sonho que eu tenho muitos anos de fazer essa conexão com a nossa ancestralidade, com o povo africano e trocar sobre o que eu faço aqui e o que eles fazem lá. Renê, eu vou te fazer uma última pergunta que eu acho que ela é fundamental para o nosso público. Você é um cara que inspira, assim, já acompanha a sua trajetória mesmo antes de eu entrar na política. Então, é uma alegria estar realmente aqui com você hoje. E eu queria que você desse um conselho para os nossos jovens. Um jovem que esteja numa situação
que ainda não conseguiu dar uma virada de chave na vida dele, ainda não sabe muito bem o que vai fazer, qual conselho você daria para esse jovem hoje? Olha, acho que o principal conselho que eu dou para você, jovem, é não desistir dos seus sonhos e ter essa possibilidade de sonhar. Porque, como eu falei, muitas das vezes nossos sonhos são interrompidos pela violência que nos cerca, pela desigualdade social. Mas acho que a gente precisa correr, não atrás, correr à frente, o máximo possível, para que a nossa história seja reescrita diferente. E a maneira que eu encontrei de reescrever a minha história diferente desde criança, olhando ali, foi perturbar, sendo chato. Então, gente, sejam chato com a Gabi, sejam chato comigo, com o Salvino, com tantas outras pessoas e perturbem. Me ajuda, quero fazer isso, tenho uma ideia, tenho um sonho, quero fazer isso. Geralmente, a gente consegue realizar nossos sonhos a partir do nosso grande interesse, né? Tem uma frase do Emicida que fala muito disso. Você é o maior sonhador. Se você não correr atrás do seu sonho, meu chapa, não sei o que vai. Então, assim, nós somos os maiores responsáveis pelos nossos sonhos. Mas a gente tem que buscar apoio, a gente tem que buscar outras pessoas que possam nos ajudar, né? Tem uma curiosidade na minha vida que eu conheci o William Bonner antes de ficar conhecido na mídia. Né? Eu fiquei conhecido na mídia em 2010 por conta da ocupação do Complexo do Alemão, aquela história toda. Mas em 2009 eu fui na redação da Globo e conheci o William Bonner na véspera do Natal. Acho que era dia 23 ou era dia 24 de dezembro de 2009. Eu tinha 16 anos de idade e eu ficava no Twitter. Gente, mas era verdade. Eu fui uma pessoa chata e perturbava. Todo dia eu mandava mensagem pro William Bonner no Twitter. Eu quero conhecer a redação, eu quero ir, eu quero... E esse dia aconteceu, né? Eu posso até mandar foto para vocês mostrarem, para ilustrar, porque eu fui na redação do Jornal Nacional, conheci o William Bonner, na época a Fátima Bernardes também fazia parte, conheci eles lá na redação, fui chato e perturbado. Então a dica que eu dou para esse jovem é: seja chato, perturbe, não tenha medo, não tenha vergonha, timidez de pedir ajuda às pessoas para que você possa realizar seu sonho e sonhar. Sonhar fora da caixinha, pensar diferente. Por que não? Por que não pensar em criar uma empresa? Por que não criar uma organização social? O que você sonha? O que desperta um interesse maior em você? No passado, né, a gente tinha muito disso dos nossos pais, dos nossos familiares falar: não, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E muitas das vezes acaba frustrando, né, assim, um jovem: mas eu não quero ser isso, eu não quero... Hoje você tem a possibilidade, a gente tem ferramentas nas mãos. A tecnologia nos possibilita sonhar cada vez mais e estar em vários outros espaços ao mesmo tempo. Então use as ferramentas para aprender outro idioma, para aprender outras ferramentas e possibilidades de tecnologia. Entenda quais são as profissões do futuro, do presente, para que você possa estar nesses espaços e mudar a sua realidade, da sua família e das pessoas ao seu redor. Muito bom, Renê. Mas fala pra galera, onde eles podem te encontrar, seus arrobas, as suas redes? Pode procurar por Renê Silva em todas as redes sociais e também Voz das Comunidades, também em todas as plataformas estamos dessa forma. E para você que está aqui, muito obrigada pela sua presença. Eu te aguardo nos próximos episódios aqui do Pod Juve. Siga a Juve Rio em todas as redes sociais. Não deixa aqui de ativar o seu sininho, de curtir, comentar, compartilhar. Faz aquilo tudo que vocês sabem que dá aquela moral. O Pod Juve ele é feito para vocês e a gente também está recebendo todas as dicas para a gente deixar cada vez mais esse um espaço da juventude do Rio. Um beijo.